gravar nada para vocês, mas a gente inicia hoje, certo? Com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre artigo. Mas antes da gente começar a nossa aula de língua portuguesa, eu peço a vocês que se inscrevam aí no canal, certo? E ativem o sininho para receber as notificações. Como a gente vai começar a nossa aula de língua portuguesa, eu não posso começar a aula sem uma leitura. Então, eu vou ler um poema de Paulo Freire, certo? Que fala sobre a escola. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Não, nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de viver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é viver, conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer. Essa é a escola que nós queremos, que mesmo de uma forma diferente, a gente crie esses laços, certo? Mas voltando para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre uma classe gramatical, mais uma classe gramatical, certo? O artigo. E eu pergunto a vocês, o que é artigo? O que é que vocês já ouviram falar de artigo? Para que é que serve o artigo? São essas perguntas que nos questionam diariamente. Por que tanta classe gramatical? Para qual a finalidade dessas classes gramaticais, certo? Então eu vou responder para vocês. O que é artigo? Artigo é nada mais, certo? O que aquela palavra que vai definir o substantivo. Definir quanto ao gênero. Lembra que eu falei que quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de masculino e feminino. A gente está falando do sexo, certo? Então, essa palavrinha, certo? Que vai definir o gênero e o número do substantivo. Então, ela está diretamente ligada ao substantivo. Qual a definição? Artigo é a palavra que se antepõe. Quando eu digo antepõe, é que vem antes do substantivo, certo? E serve para determiná-lo. Os artigos, eles se classificam, certo? A gente pode dizer que os artigos, eles se classificam. Toda vez que eu falar a palavra classificar, é a gente separar e dividir e reagrupar por qualidades, certo? Então, eles se classificam em indefinidos e definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Perceberam que aqui tem os, as. Lembra que eu falei que o artigo, certo? Ele serve para definir o gênero e o número e o grau do substantivo, certo? Então, aqui ele está masculino e feminino. Aqui ele está plural, certo? Singular e no plural e no singular, e aqui ele está no plural. Então, há definidos e os indefinidos. Um, uma, uns, umas.
Como é que a gente separa essa questão dos artigos definidos e indefinidos? Os artigos definidos, certo? Eles definem determinados seres de uma espécie e de uma particularidade. Exemplo, certo? Meu vizinho gosta muito de animais. Você precisa ver o cachorro. Então, eu estou definindo que espécie de animal o meu vizinho tem. Você precisa ver o cachorro, a gata, os tucanos, as araras que ele tem em casa, certo? Então, eu defini aqui, eu determinei a espécie, certo? Que se estava usando. Então, foi uma espécie de animais. Os indefinidos servem para quaisquer seres de uma espécie, sentido genérico, ou seja, uma. Eu não preciso determinar do que eu estou falando. Fica de uma forma vaga. Aí, um exemplo, gosto de animais, gostaria de ter um cachorro. De que espécie seria esse cachorro? Seria um poodle? Seria um Rottweiler? Eu não disse, eu só disse que eu queria ter um cachorro, um gato, uns tucanos e umas araras. Que tipo de araras? O tucano seria grande? O tucano seria pequeno? Como? Então, eu não determino, certo? Do que eu estou falando. Já quando é o definido, eu determino, certo? Então, aqui eu disse o que o meu vizinho tinha, qual tipo de animal ele tinha. E aqui eu disse o que eu gostaria de ter, mas eu não especifiquei o que eu gostaria de ter. Para vocês ainda entenderem melhor, eu posso dizer que os artigos definidos são para objetos e seres conhecidos, certo? Então, eu volto a dizer o, a, os, as. Já os indefinidos, certo? São para objetos também ou seres desconhecidos e indeterminados. Ou seja, eu não especifiquei o que eu estou falando. Eu queria um brinquedo. Que brinquedo? Mas quando eu digo eu queria a bola, eu estou dizendo que tipo de brinquedo eu queria. Então, automaticamente, certo? Seria, se eu dissesse, eu queria a bola laranja. Eu queria a bola laranja. Então, eu disse que brinquedo eu queria e também eu disse que cor eu queria a bola. Já quando eu digo eu queria um brinquedo, pode ser qualquer brinquedo. Pode ser uma bola, pode ser um carrinho, pode ser uma boneca, pode ser qualquer tipo de brinquedo. Tá dando para entender? Vamos lá. Quando eu falo em artigo, certo? Eu digo que eles são determinantes ou artigos. Se eu disser, eu vou estudar os determinantes, certo? É a mesma coisa que eu dizer, eu vou estudar os artigos, certo? Então, vem aqui. A abelha Maia cheira uma flor. Quando eu digo a abelha Maia, eu determinei, certo? Então, foi um artigo definido. Eu disse que tipo de animal, certo? Eu disse que tipo de animal estava cheirando a flor. E, além do mais, eu acrescentei o nome do animal, que foi Maia. Então, por isso que veio aqui, certo? O artigo definido a. Mas aqui, se vocês observarem bem, certo? Disse uma flor. Esse uma flor, nós temos dois artigos, certo? Na mesma frase, porém, um definido e um indefinido. Esse uma flor, certo? É indefinido por quê? Porque eu não disse que tipo de flor a Maia, que é a abelha, estava cheirando. Ela poderia estar cheirando uma rosa, ela poderia estar cheirando uma margarida, ela poderia estar cheirando um cravo, um lírio, certo? Eu apenas disse que ela estava cheirando uma flor.
Mas se eu aqui tirasse uma flor e eu dissesse a abelha Maia cheira a rosa. Então, seriam 2 artigos definidos. Como eu disse uma, eu não disse que espécie ela estava cheirando, então automaticamente, certo? É um artigo indefinido. Então, esses determinantes ou artigos, que é a mesma coisa, certo, gente? Só muda a nomenclatura, mas o significado em língua portuguesa, certo? Na parte gramatical é o mesmo. São pequenas palavras que se escrevem antes dos nomes e que ajudam a determinar o gênero. Lembra que eu falei lá na frente, masculino e feminino? Ou o número, singular e plural, certo? Se tem um ou mais de um. Aí eu volto para aqui. Qual a utilização desses artigos? Para que servem esses artigos? Para que foi implementado na classe gramatical os artigos, certo? Considera-se obrigatório o uso de artigos depois do número. Ambos os garotos decidiram participarem da Olimpíada. Então, eu estou falando em quantidade, certo? Então, eu estou falando do número. Então, quando eu digo assim, esse exemplo, os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Então, eu usei a quantidade, tá no plural, os números. Quando indicado no singular, o artigo definido, certo? Pode indicar também uma espécie, como o trabalho dignifica o homem, certo? Então, o trabalho, certo? Dignifica o homem. Qual é a espécie que a gente está falando aqui? O homem. Outro exemplo que nós podemos ter aqui. Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Umas alunas se sobressaíram sobre as demais. Eu usei o artigo indefinido, certo? Que serve justamente... Eu não disse quem era a aluna. Quem é essa aluna que nós estamos falando aqui? Será a Maria? Será a Ana? Ou umas alunas? Quem são essas alunas? Então, deu para entender? Sempre quando a gente fala em artigo, certo? Nós estamos utilizando aquelas palavras que se escreve antes dos substantivos e que servem justamente para indicar o gênero ou o número. Eles servem para indicar a quantidade ou de que espécie ou do que nós estamos falando. Então, preste atenção, reflitam sobre esse assunto, vamos ativar o sininho para as nossas próximas aulas, certo? E eu prometo a vocês que a gente vai gravar vídeos com um intervalo menor, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.